A CPI do transporte público realizou a segunda reunião para ouvir os responsáveis pela aviação Lorenzutti e também o secretário municipal de Postura e Trânsito. Veja só. A quarta oitiva da CPI aconteceu na manhã desta quarta-feira na Câmara de Guarapari e ouviu a proprietária da empresa responsável pelo transporte público municipal, Núbia Lorenzutti. A empresária alegou que a situação financeira da aviação foi prejudicada pela greve da PM e depois sofreu os efeitos da pandemia. Também alertou para os custos que a empresa tem com relação à gratuidade da passagem. Antes da pandemia, nós tínhamos 500 mil passageiros. Hoje, nós somos com 300 mil passageiros equivalentes. Nós transportamos, além desses 300 mil passageiros aí que custeiam o sistema, né, que pagam a tarifa, nós temos 100 mil gratuitos por mês. Se nós convertemos isso aí em valor de tarifa, nós temos hoje aí um custo de operação de R$ 460 mil mês por essa operação gratuita. Mas o contrato prevê que não tinha que manter as gratuidades. Sim, vários contratos prevêem isso no Brasil inteiro. Só que vários municípios e vários estados fizeram o quê? Uma composição, porque você não faz milagre. Núbia também questionou a demora para o município autorizar o reajuste da tarifa anual. Nós tivemos que entrar com mandado de segurança para pedir a convocação do conselho para que essa tarifa fosse votada. Infelizmente, o município não apresentou nem a planilha para dizer, olha, o custo do sistema é esse. Apareceu com uma planilha lá que dizia que eu gastava por dia, por mês, R$ 352 de combustível. Espera aí, eu saio com R$ 18 mil por dia de combustível. Como que eu gasto R$ 352 de combustível? A planilha está toda errada. Aí dá uma tarifa de R$ 4,56. Claro que vai dar. Se eu gasto R$ 300, como que eu vou gastar R$ 300 de diesel por mês? Na frota inteira? É um erro gritante, é um erro absurdo. A empresária alegou que a operação do sistema está em desequilíbrio financeiro. Eu tenho um custo que eu não tenho escolha. Eu tenho uma folha para pagar que ninguém me pergunta de onde eu tenho que tirar o dinheiro. Eu tenho uma folha para pagar, eu tenho um diesel para pagar, que se eu não tiver o diesel dentro da garagem, eu não rodo. Se eu não rodar, eu não recebo. Se eu não receber, eu não pago folha. Então, eu tenho um efeito cascata aí grande. Os membros da CPI também ouviram o secretário de Postura e Trânsito, Luiz Carlos Cardoso Filho. Ele revelou que a aviação Lorenzutti já recebeu mais de 1.000 notificações da secretaria e ainda possui uma dívida de cerca de 10 milhões de reais com o município. Acho que é importante a população estar ciente dos esforços do município, perante a fiscalização do contrato. Eu acho que pelo número de multas que já foi executado até o momento, mostra que o município não é omisso. E existem dificuldades que estão sendo tratadas, inclusive via Justiça e Tribunal de Contas, para que o contrato ou seja completamente executado ou que seja, de fato, ocorrida a sua substituição de empresa, a sua rescisão de contrato. O secretário afirmou que a empresa se recusa a oferecer algumas linhas de ônibus. Ele disse ainda que da frota inicial de 65 ônibus da Lorenzutti, apenas 16 veículos estão aptos a circular. Dos 65 veículos que ela opera desde o início, e ela só tem 16 autorizados a funcionar. Então ela tem uma frota de 40 veículos acima dos 10 anos de vida útil, que é a previsão legal e contratual, que ela tem a obrigação de ter a substituição dos veículos. Não pode ultrapassar os 10 anos de vida útil. E ela não executa isso, não conclui isso. A gente está numa situação que a gente começa a ver a prefeitura acusar a empresa por quebra de contrato e a empresa acusar a prefeitura por não atender o contrato. Então cabe à CPI, no seu relatório, apurar quais foram a quebra de contrato, quem está descumprindo o contrato e encaminhar o pedido de quebra do contrato, término do contrato para a nova licitação. O prefeito Edson Magalhães também foi convocado, mas não compareceu à oitiva desta quarta-feira. Ele será chamado novamente para a próxima reunião da CPI, marcada para o dia 12 de junho. Nós estaremos ouvindo o senhor Walter Viana, que foi proprietário da empresa Cidade Guarapari. Na sequência, o representante ou presidente do Sintrovig, do sindicato dos motoristas, funcionários rodoviários, e o prefeito às 11 horas. Se não vier, vocês encerram os trabalhos. A gente acredita que já temos material suficiente para isso, Nós já fizemos uma reunião interna e a gente chegou nessa conclusão. Tem muito material, tem material do Tribunal de Contas, temos processos de ambas as partes, a empresa pede indenização, algumas empresas pediram a quebra do contrato, então acho que material suficiente para preparar um relatório nós já temos. Mais uma oitiva da CPI das multas de trânsito também aconteceu nesta quarta-feira durante a tarde na Câmara de Guarapari. Veja só.
Foram ouvidos o secretário de Postura e Trânsito e o supervisor de trânsito. Os convocados responderam aos questionamentos da comissão que investiga possíveis excessos e irregularidades nas multas de trânsito aplicadas por agentes. Nós pudemos questionar alguns tipos de infrações ocorridas por alguns vícios dos próprios agentes, inclusive o próprio capitão, que é o supervisor de trânsito, ele mesmo relatou que alguns erros que informam o endereço na infração é normal dentre eles. A gente não pode achar uma normalidade, uma ação dessa, que como que a pessoa sofre uma ação, uma infração, depois ela vai ter que recorrer por um erro do agente. Não estou falando isso em via de regra, pode haver sim algumas exceções, mas ele falar que é normal essa prática, a gente não pode concordar. O supervisor de trânsito, José Bonfim do Nascimento, não quis gravar a entrevista, mas o secretário de Postura e Trânsito afirmou que as denúncias sobre excessos de multas aplicadas e infrações consideradas irregulares não existem. A gente está aqui para prestar qualquer informação, mas que não há irregularidades quanto ao trabalho dos agentes. Estão plenamente autuando com sua seriedade e com regularidade. Se as pessoas, infelizmente, não respeitam os auxílios de segurança e autuado, a culpa não é do agente de trânsito. Se a pessoa avança o sinal e é multada, a culpa não é do agente de trânsito. Porque na hora que morre um motoqueiro que bate em outro, um não ia acessa a velocidade e o outro na contramão, ninguém lembra disso. Então, infelizmente, as pessoas, se respeitassem um pouco mais a legislação, não teria nada disso. A comissão foi aberta após os vereadores analisarem 21 mil multas de trânsito registradas no município durante 8 meses. A falta de investimentos no trânsito e a capacitação dos agentes também ganharam destaque na oitiva. Nós questionamos também a questão da capacitação dos agentes, se há constantemente um curso de capacitação, um curso de reforço, para quê? Para que ele possa ter um atendimento melhor. E não tem. E você vê um Fundo Municipal de Trânsito hoje com 3 milhões em caixa, valor aproximado, e não tem investimento. O que você vê em Guarapari é a faixa de pedestre apagada, no meu bairro mesmo, em Itapeubuçu, você vê placa de sinalização vertical praticamente toda corroída pela maresia, algumas já apagadas. Então você não vê esse investimento sendo revestido para a população. O presidente reforça que, apesar de terem sido ouvidos na tarde desta quarta-feira, os depoentes serão convocados novamente para prestarem novos esclarecimentos no dia 12 de junho. Hoje, o secretário e o supervisor não foram suficientes ainda para trazer resposta à comissão. Então a gente vai estar convocando eles novamente para a próxima semana, para o dia 12. O capitão até alegou que vai viajar, mas se trata de uma CPI, até frisei isso bem para ele, e a população merece respeito, merece ter uma resposta, e para isso a CPI está trabalhando ativamente.